Oi, eu sou a Andressa e junto com a Amanda, com o Roque e com o Rodrigo, nós vamos apresentar o trabalho sobre aditivos tribológicos e antirrisco. Como nós vimos até aqui, né, os polímeros puros raramente vão ser usados, então o nosso trabalho vai ter o foco de trazer aditivos que superam essas barreiras dos fenômenos tribológicos e dos riscos. Então, para começar, a gente vai definir tribologia. Tribologia do grego tribos é roçar, esfregar, e logos é o estudo. Então, aqui a gente vai trazer o estudo da ciência e tecnologia de superfícies mediante um movimento relativo. Então, que vai abranger esse estudo de atrito, desgaste, erosão e lubrificação. Nós sempre vamos tratar de um sistema tribológico onde a gente tem um par tribológico. Esse par é composto por um corpo, que é o material a ser analisado, e um contracorpo, que é o material que está em contato. Os principais parâmetros que a gente vai precisar acompanhar no sistema tribológico, além dos materiais que compõem esse par tribológico, são o meio lubrificante, a atmosfera, né, a temperatura e a umidade, as condições operacionais, por exemplo, se eu tenho uma carga aplicada, a velocidade do deslizamento e por quanto tempo esse deslizamento vai acontecer. Então, o fenômeno tribológico, ele vai observar a interação de duas superfícies e sempre vai ter como resultado a dissipação de energia causada por causa dessa resistência ao movimento, que pode ser oriunda do coeficiente de atrito ou porque houve uma modificação superficial entre esse par tribológico. Aqui, então, trazendo um pouco o conceito para polímeros, né, a gente sabe que o módulo de elasticidade nos polímeros, mesmo polímeros de engenharia, vão ser sempre menores do que em metais. Então, por exemplo, a gente trouxe aqui nessa tabela. O polióxido de metileno, ele tem um módulo de elasticidade de 2,9 gigapascais. A poliamida de 3,1, o ABS de 1,7, mas isso ainda fica muito, muito abaixo do aço, por exemplo, o SAI 1020, né, que é de 270 gigapascal. Então, sempre que tiver um contato, a gente vai ter um desgaste do material polimérico, porque ele tem um menor módulo de elasticidade. Um exemplo na prática que é bastante sensível é o caso das próteses de quadril, né, da antrioplastia. Existem várias confecções para essas peças que são usadas nas próteses, mas geralmente elas vão apresentar uma cabeça femoral de cerâmica, um inserto polimérico, geralmente de polipropileno de ultra alta massa molar, e um componente acetabular metálico. Então, a gente vai ter um desgaste tanto na superfície externa quanto interna, porque as duas vão estar em contato com materiais que têm um módulo de elasticidade muito maior. E aqui a gente trouxe também a imagem de um MEV, do desgaste de um polipropileno de alta ultramassa molar, devido ao contato com o aço. Os mecanismos de desgaste em polímero, eles vão estar divididos em duas classes. Pode existir o desgaste coesivo e o desgaste interfacial. No coesivo, ele pode ser por abrasão ou por fadiga superficial. Os mecanismos de desgaste em polímeros, eles vão se dividir principalmente em duas classes. O desgaste coesivo e o interfacial. No coesivo, a gente vai observar fenômenos de abrasão e fadiga superficial, e no desgaste interfacial nós vamos observar mecanismos de adesão e de reação triboquímica. Aqui a gente também tem uma imagem que nos ajuda a ilustrar quando uma aspereza, né, o contracorpo, entra em contato com o nosso polímero. Mas basicamente a gente está dividindo aqui entre mecanismos por deformação ou mecanismos por adesão. Então, para entender um pouco mais sobre o desgaste coesivo, que vai ser resultado de eventos de deformação plástica no polímero ou do crescimento de trincas em regiões previamente deformadas plasticamente, vamos pensar em dois casos. Um material elastomérico. Quando ele for sofrer um contato com um contracorpo, por ele ter um módulo de elasticidade baixo, preferencialmente ele vai passar por uma fadiga superficial. Agora, se a gente trouxer um termofixo, por ter, né, um módulo mais alto
em comparação com um elastômero, ele vai preferir passar pelo processo de abrasão, quando entrar em contato com uma aspereza. Já o desgaste interfacial, ele vai englobar mecanismos que ocorrem próximo, né, da região do polímero. Então, aqui a gente também, nesse esquema, consegue ver a zona em que vai acontecer o mecanismo de desgaste interfacial e a zona coesiva. Então, é um desgaste mais próximo e ele geralmente ocorre quando o contracorpo apresenta baixa rugosidade superficial. Olá pessoal, eu sou a Amanda e vou falar um pouquinho para vocês sobre a funcionalidade e mecanismo de ação dos aditivos tribológicos. Bom, esses aditivos eles são introduzidos nos materiais para garantir a funcionalidade das superfícies e o tempo de vida dos equipamentos. Eles têm propriedades que permitem a eles atuar como antidesgaste e redutores de atrito. Os principais tipos são o antidesgaste, os modificadores de atritos e os espessamentos de polímero. Bom, o primeiro deles, o antidesgaste, ele luta contra o desgaste adesivo dos materiais, como o próprio nome diz. Eles agem sobre a superfície formando um filme protetor, né, o chamado tribofilme. O principal aditivo utilizado hoje é o ditilfosfato de zinco. Então, aqui na imagem a gente consegue ver duas placas, né, metálicas sem o aditivo, sem a adição do aditivo anti-desgaste. Então, a gente consegue ver aqui a proximidade das placas, né? Então, sobre uma carga sobre esse material, ele vai fazer com que esses metais tenham um atrito entre si. E após a adição desse aditivo anti-desgaste, a gente vê a formação aqui da película, né? E aí, quando as superfícies estão em movimento, essa lubrificação, a formação dessa película garante que não haja um desgaste desse material devido ao próprio atrito entre as placas. Outro tipo de aditivo são os modificadores de atrito. Bom, esses aditivos, eles reduzem o atrito entre as duas superfícies metálicas que estão em movimento relativo, né? Tem a característica polar. E aí esses aditivos eles são absorvidos na superfície metálica. O aditivo redutor de atrito mais utilizado é o ditilcarbamato de molibdênio. E a base desse aditivo, ele intervém no regime de lubrificação limite. Aqui a gente tem aqui uma curva, né, contendo o regime de lubrificação do material. Então, a gente vê aqui que o regime começa na lubrificação limítrofe, seguida da lubrificação mista e a lubrificação hidrodinâmica. No caso dos aditivos modificadores de atrito, eles vão atuar principalmente aqui no regime de lubrificação limítrofe, né? A gente vê aqui que nesse regime quase que não há a formação do filme protetivo, né, da interface. Então, com a adição desses aditivos, há a formação desse filme protetivo devido à interação entre as moléculas do próprio aditivo e da superfície e de maneira a alterar o coeficiente de atrito. O regime de lubrificação limítrofe é caracterizado pela ausência desse filme lubrificante espesso entre as superfícies, que ficam separadas entre si apenas pela presença do tribofilme. Esses aditivos são empregados, por exemplo, no óleo de motores e podem ser substâncias orgânicas, como o próprio Teflon, ou inorgânicas, como o grafite. Bom, pessoal, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a possibilidade de uso desses aditivos tribológicos e em quais grupos de polímeros a gente está falando. Bom, os grupos funcionais desses aditivos é o grupo das poliamidas. A gente trouxe aqui a poliftalamida, também conhecida como PPA, para a gente explorar um pouquinho mais
dizer qual é o nome comercial, enfim. A poliftalamida ela pode ser definida como uma poliamida em que o resíduo do ácido tereftálico ou o ácido isoftálico, ou uma combinação, né, dos dois, eles compreendem pelo menos 55% do peso molecular da parcela de ácido de carboxílico das unidades substitutivas desse polímero. A poliftalamida, ela então é obtida a partir da condensação do hexametileno-diamina, do ácido adípico e do ácido tereftálico. O nome comercial dessa poliamida é o Zytel da Dupont Brasil. A principal aplicação dessa poliamida é no mercado automobilístico em substituição do aço, tendo como principal objetivo a redução do peso e o custo de componentes. Um outro exemplo que eu trago para vocês é o grupo de polietilcetona. O exemplo que a gente traz, que é o PIC-PVX, ele é um material modificado para uso principalmente em aplicações de deslizamento, 10% de PTFE, grafite e fibra de carbono são adicionados ao PIC para gerar essa característica. O resultado desses aditivos é a obtenção de um coeficiente de atrito de deslizamento ideal, tornando esse material apropriado para as condições de utilização a seco. As fibras de carbono também conferem a esse material alta resistência, criando condições favoráveis para o uso em rolamentos expostos a níveis elevados de estresse. Algumas aplicações, como eu já havia falado, são as engrenagens, gaiolas de rolamento de esferas, conectores, pistões, anéis e outros. Algumas características que eu queria destacar aqui é alta resistência, excelente propriedade de atrito e deslizamento, excelentes propriedades de seco, alta resistência à abrasão, alta resistência química, uma longa vida útil e uma boa estabilidade dimensional. O próximo exemplo é a hidroxipropilmetilcelulose, que é um polímero hidrofílico biodegradável mais comumente usado para a formação de filmes, principalmente porque esse material, também conhecido como HPMC, funciona como um agente geleificante viscoso, independente do pH. Esse material ele é transportador hidrofílico mais comumente usado na preparação de sistemas de liberação de drogas controladas por via oral, porque exibe uma propriedade de gelificação térmica. A eficiência da celulose e seus derivados tem sido uma proposta, assim, como uma possível alternativa para os plásticos sintéticos não degradáveis, para uso de aplicações de embalagens biológicas. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre os aditivos anti-risco. Principalmente hoje em dia eles são utilizados para peças de carros, a parte de acabamento interior, alguns tipos de eletrodoméstico, embalagem de cosméticos e dispositivos eletrônicos. Pode ser utilizado em uma gama de polímeros, mas os mais usuais são PP, PET e PMMA. Um dos principais resultados de se utilizar um aditivo anti-risco é evitar esse branqueamento de riscos. Como muitos dos produtos que nós utilizamos hoje em dia não são polímeros puros, geralmente possuem alguma carga ali, e essa carga possui elementos metálicos. E quando essa superfície é riscada, a exposição, né, desses elementos metálicos causa esse branqueamento de alguma superfície que nós podemos ver no nosso cotidiano. E aqui a gente tem uma imagem que mostra, né, a imagem mais para a esquerda, com uma maior concentração de aditivo, e quanto mais indo para a direita, menos aditivo tem nessa mistura. A gente consegue perceber bem claramente a diferença que faz o aditivo, né? O mais difundido que a gente conhece hoje no mercado é chamado de erucamida. Aqui a gente colocou ele como um, entre aspas, derrapante, que ele ajuda a diminuir o atrito na superfície, né? Ele trabalha similarmente a um aditivo de lubrificante, como nós já vimos anteriormente nas aulas. Aqui a gente tem a estrutura
molecular dele. Basicamente, o que acontece é que depois de misturado no polímero, ele vai migrando para a superfície e ele vai gerar uma microestrutura que diminui essa fricção e ela é extremamente lisa e um pouco mais dura do que o polímero em si. Então, essa combinação de fatores faz com que seja mais difícil ter um desgaste abrasivo no polímero que ele está sendo utilizado. Porém, ele tem uma desvantagem que muitos lugares não estão gostando de utilizar por conta de como ele é derivado do ácido erússico, com o tempo ele pode ir liberando compostos orgânicos que são voláteis e vão causando mau odor na peça e vão deixando ela um pouco pegajosa, um pouco grudenta. E com o tempo vai perdendo esse efeito anti-risco, né? E aí quanto mais calor ele tiver exposto, mais rápido vai acontecer essa degradação, né? Que não é desejada. E aí vem como uma alternativa os siloxanos, que são os aditivos que são à base de silicone e vem sendo utilizado há muito tempo como desmoldante, né? E para melhorar também o fluxo de termoplásticos. E foi se observando que também ele era um bom aditivo anti-risco. Aqui a gente tem basicamente como que seria a fórmula química dos siloxanos, e cada setinha dessa daí pode ter um radical diferente pendurado, né? Varia de aplicação para aplicação. Um detalhe desses aditivos é que eles se movem para a superfície, né? Eles migram para a superfície apenas na fase de fusão. Depois eles ficam fixos. E aí eles permanecem em domínios discretos no termoplástico solidificado. Então não ocorre essa migração com o tempo e eles são muito mais estáveis do que os que foi citado anteriormente. Assim como a aerocamida, eles também diminuem o coeficiente de fricção, né? E a resistência à abrasão. Hoje em dia, os mais utilizados no mercado, eles são da família MB, que é produzido pela Dow Corning. Bom, eu sou o Rodrigo e agora a gente vai falar um pouco sobre nomes do mercado quando se trata de aditivos anti-risco que são comercializados e utilizados aí em produtos finais. Nós temos a Croda, com exemplo que fabrica bastante desse tipo de aditivo anti-risco. A marca possui um segmento chamado Croda Polymer Additives, que são os aditivos poliméricos em inglês, né? E que possui mais de 30 anos de atuação nesse setor de aditivos poliméricos. Dentre eles estão os tipos antiestáticos, antibloqueio, de agentes de absorção de ultravioleta, plastificantes e os antirriscos aí, que é o interesse nosso agora. A Croda ela possui um vasto portfólio desse tipo de produto e, em sua grande maioria, para aplicação automotiva. Existe uma grande variedade desses tipos de aditivos, né, que funcionam como antirrisco para cada tipo de polímero. Sendo assim, é importante saber de qual plástico se trata para empregar o aditivo correto para obtenção de resultado esperado. O Atmer 7650 foi criado especialmente para atuar como aditivo antirrisco no policarbonato. Ele possui uma ação de lubrificação interna e é um aditivo de redução de fricção, que por consequência fornece um melhor desempenho quando é submetido ao atrito, fornecendo assim a ação anti-risco, né, obtendo o seu objetivo. Os seus benefícios incluem, né, uma boa eficiência no processamento, sem comprometer as propriedades ópticas do material, tornando muito útil para aplicações nas partes internas de veículos, como nos painéis, sem que haja o comprometimento das propriedades de interesse dele, né? Que no caso aí seria a propriedade óptica seria a transparência dele, que é muito importante para que haja uma visibilidade do painel como um todo. Bom, foi realizado um ensaio mecânico controlado a fim de detectar a eficiência desse aditivo, né? E quando comparado com policarbonato puro, né, entre aspas, aí, seria um policarbonato sem esse aditivo, sem nenhum aditivo. No resultado mostrado nesse gráfico, a gente pode perceber que tem uma redução de 40% na espessura do arranhão formado, quando ele é submetido a uma mesma carga aí de 15 newtons, comparando com e sem aditivo.
Existem outros aditivos amplamente utilizados para outros tipos de polímeros. Dentre eles são o Atmer 7540, que é muito utilizado no PET, que é um polímero aí, que é o plástico presente na película do retrovisor, que serve como a proteção para o espelho. E o Incromax PS, que é muito utilizado nos PMMA, né? Que é o plástico que é mais preponderante, né? Na proteção da lanterna dos carros. E que agem de formas semelhantes ao anterior Atmer 7650, ou seja, eles fornecem alta resistência a riscos sem que haja perda das propriedades ópticas de interesse, que em ambos os casos aí a gente precisa ter uma boa transparência do material para poder manter a funcionalidade desses equipamentos. Aqui possuímos um outro gráfico onde há uma comparação entre o PET sem nenhum aditivo com o PET com o Atmer 7540. Nesse gráfico a gente é indicado como um Incromax 100, né? Que ele é o componente principal do Atmer 7540. E analisando esses dados, a gente pode observar que o aditivo não só reduz a espessura dos arranhões, mas fornece uma resistência extra no que se diz a respeito da carga mínima necessária para a formação de algum risco. Aqui a gente tem uma imagem, um gráfico, mostrando aí, comparando o PMMA convencional, sem nenhum aditivo, com o PMMA com Incromax PS, em 0,5% sob diferentes testes. Na primeira imagem é realizado um teste com cargas fixas de 15 newtons na superfície dos materiais, a fim de testar a capacidade anti-risco, e é possível perceber que o corpo de prova sem aditivo obteve um risco bem definido e uma espessura muito aparente, enquanto que o corpo de prova com aditivo possui um risco pouco visível, na segunda foto, que está em transversal. E já no gráfico à direita é comparado o coeficiente de fricção cinético, né, que mede a força de fricção entre superfícies de contato. Pode ser visto que há uma redução de 20% quando comparado o material sem aditivo e com o aditivo, o que é bem significativo para os fins de antirrisco. E essa foi a apresentação de aditivos tribológicos e antirrisco. Muito obrigado pela atenção e até mais.